bom? Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio de Protagonistas de Impacto. Estou aqui com Nathalie Unterstel. Mais uma vez, como nossa co-anfitriã, não deixe de conferir os dois últimos episódios. Ela como co-anfitriã comigo com a Bia Saldanha e outra em que eu pude finalmente entrevistá-la depois de um bom tempo. Essa é uma iniciativa que tem sido possível também, em parceria aqui com o ONONO, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, e o apoio do time da Pares e Parceiros. Muito bem, temos mais um convidado e faço questão de enfim, trazer o porquê desse nosso convidado. Mais uma vez, obrigada, Valmir, por estar aqui conosco. É, Obrigado. e foi enfim, uma escolha muito certeira quando a Nathalie falou, precisamos chamar o Valmir. Por que o Valmir, Nathalie? Alda, obrigada. Ótimo estar aqui com você de novo. Valmir, fantástico. Muito bom ter você com a gente. E a escolha, bom, acho que tem três principais razões. Uma é porque a gente está aqui nesse programa que é sobre protagonistas de impacto. Eu acho que o Valmir, acho não, ele tem uma trajetória de impacto, assim, por tudo que ele passou. Ele vai contar um pouco mais pra gente, mas na área pública, no setor privado e em coisas muito difíceis, que é o que eu acho que a gente quer ouvir dele hoje aqui, é como é que ele faz acontecer, assim, é quase uma mágica, não sei, tô curiosa. Mas tem uma outra questão que eu acho que é importante, que é o perfil da liderança do Valmir, essa coisa humilde, essa coisa centrada, que sempre, assim, para mim, sempre foi um exemplo. E por último, ele é o momento, gente. Ele acaba de ganhar um prêmio muito bem merecido, muito merecido. A Belterra ganhou um prêmio da Fundação Schwab, né, do Fórum Econômico de Davos. Então, ele é o momento e eu estou muito feliz que ele topou nessa agenda muito, muito concorrida dele, conversar com a gente sobre ele mesmo e sobre liderança. Então, obrigada, Valmir, por aceitar o convite. Muito obrigada, Valmir. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, que eu já acompanho, já assisti outros episódios e é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Muito bom. Valmir, a gente sempre dá voz para os nossos convidados para que eles se apresentem. Então, conta um pouquinho de você, sabendo que esse videocast vai chegar para pessoas que não são do nosso ecossistema de impacto no Brasil. Perfeito. Não, eu sou um sul-mato-grossense, mas já estou fora do Mato Grosso do Sul há mais de 20 anos, viajando e morando em diferentes regiões do Brasil. Comecei minha carreira, digamos assim, olhando em retrospectiva aqui o que foi mais relevante, no setor público, então eu trabalhei vários anos em órgãos de meio ambiente, começando lá pelo próprio Mato Grosso do Sul, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, depois fui para Brasília, no IBAMA, fui diretor de ecossistemas no IBAMA, que é a diretoria que virou o ICMBio hoje, né? Grande parte do que era a minha diretoria à época, hoje é o ICMBio, então eu liderava lá no IBAMA justamente essa agenda de unidades de conservação, áreas protegidas, biodiversidade, fauna, etc. E tive a oportunidade de ser, durante 3 anos, secretário de Meio Ambiente do Pará, que me permitiu ter uma imersão na Amazônia, nos desafios da Amazônia, de uma forma muito viva. E com isso eu completei um ciclo de governos, de ter participado de diferentes governos, em diferentes níveis e instâncias, e foi muito, muito enriquecedor. E aí eu tive uma oportunidade de fazer uma trajetória no terceiro setor. Então, saindo do governo do Pará, eu fui para a Conservação Internacional, uma organização muito ativa no campo da conservação, do bem-estar humano, e foi uma escola, né, para quem já estava há muito tempo em governo migrar para o terceiro setor. Ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de liderar a fundação de uma organização do terceiro setor, a Conexo, o Instituto Conexões Sustentáveis, em coliderança com a Carina Pimenta, que hoje é secretária de Bioeconomia do governo. A gente fundou a Conexus lá em 2018, é uma organização bastante relevante no campo da bioeconomia. E nessa trajetória, agora nos últimos anos, eu liderei a fundação de, na verdade, duas empresas, né? Uma que está num pouco mais avançada em termos de desenvolvimento, que é a Belterra Agrofloresta, uma empresa de restauração de áreas degradadas através de sistemas agroflorestais em parceria com produtores rurais. E no ano passado, a gente criou uma nova empresa chamada Rio Capim Agro Pastoril, que é quase uma spin-off da Belterra, olhando para a pecuária, né? Porque, de fato, se a gente for olhar hoje para os desafios de uso da terra no Brasil, né? Que é onde se concentra a maior parte das nossas emissões de gás carbônico, é onde se concentra fortes impactos relacionados
a água, a proteção de solo e etc., eu diria que o uso da terra é um dos nossos principais desafios no Brasil, na agenda climática, na agenda de meio ambiente e etc. E aí, quando a gente olha para o uso da terra, o uso ineficiente da terra na pecuária é um tema que o Brasil precisa enfrentar, né? E especialmente na Amazônia, mas também no Brasil como um todo. E aí a criação da Rio Capim, a gente criou olhando para esse desafio de como tratar esse uso ineficiente e levar a produtividade da pecuária para níveis maiores, olhando a partir de sistemas silvipastoris, né? Como que a gente integra isso com árvores, com a possibilidade de criar uma pecuária carbono positiva que sequestra carbono ao invés de emitir, que de fato contribui com proteção de solo, contribui com geração de renda para pequenos e médios produtores. Então, eu diria que eu fui transitando nos últimos anos entre Conexus, Belterra e agora Rio Capim. Eu continuo liderando a Belterra, naturalmente. Na Conexus, a gente já constituiu um time, eu estou no conselho, mas são todas as organizações, essas últimas três, focadas no uso da terra, né? Cada uma delas olhando um dos desafios, né? Então, eu diria que na Conexus a gente está muito focado em como valorizar a floresta em pé, como fortalecer os produtos da sociobioeconomia, como fortalecer as comunidades que vivem e dependem dos remanescentes florestais no Brasil, dos remanescentes dos nossos biomas, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. E na Belterra e na Rio Capim, a gente está olhando o desafio de restaurar terras que foram desmatadas e que hoje precisam ter um uso otimizado e precisam recuperar suas funções ambientais, suas funções ecossistêmicas em termos de serviços ecossistêmicos. Então, é um pouco dessa agenda que eu estou imerso nesses últimos anos e que eu tenho mergulhado muito em como orientar negócios de impacto para transformar grandes desafios da sociedade, né? Excelente, hein, hein, Nathalie? Que história que a gente tem aqui para contar e para explorar um pouco mais. A gente tem uma curiosidade que eu sei que a gente já trouxe aqui para a mesa. De onde veio esse seu interesse por esse tema? Como é que foi essa história? Como é que começou? Então, eu sou geógrafo, né? Então, quando eu escolhi o tema da geografia lá atrás, eu estava entre geografia e agronomia. Então, esse tema do uso do espaço, do uso da terra, sei lá, desde a adolescência, talvez por ter nascido no Mato Grosso do Sul, num momento específico, que foi quando o Mato Grosso do Sul, na minha adolescência, passou por uma transformação brutal do uso do solo, né? Em termos de configuração do uso do espaço. O Mato Grosso do Sul saiu, como o Brasil todo, né? Mas o Mato Grosso do Sul fez isso um pouco atrasado, né? A gente saiu de uma população 70%, 80% rural na década de 70 e 80 para uma população majoritariamente urbana a partir da década de 80 e meados para frente, e com uma agricultura modernizando muito rapidamente, né? Mas com todos os desafios que essa modernização da agricultura levou, né? De concentração fundiária, de mobilização de pequenos e médios produtores que saíram do Mato Grosso do Sul, migrando para Rondônia, para Mato Grosso. Então, migração populacional, né? Alteração do uso da terra, isso tudo sempre me chamou muita atenção. Talvez não de forma elaborada, né, como a gente olha hoje em retrospectiva, né, mas eu acho que essas alterações todas do espaço, do uso da terra, sempre mexeu comigo. E acabou que essas coisas que a vida nos leva, né, a minha oportunidade de ter entrado no governo do Mato Grosso do Sul e depois ter passado 12 anos em diferentes governos, em diferentes níveis de governo e órgãos públicos, eu sempre acabei muito focado nesse desafio da conservação da biodiversidade, né, da restauração, né, de como a gente olha a partir de políticas públicas, né, a regulação do uso da terra, a regulação dos recursos naturais. Então, de alguma forma, eu tive essa oportunidade de me educando nesse campo, e eu diria que nesses últimos 10 anos, essa oportunidade de trazer esse conhecimento para negócios, para organizações sociais, que nos ajudem a transformar mais rapidamente esses grandes desafios que nós temos como sociedade. Então, é aquela coisa, como diria o Zeca Pagodinho, né? Eu deixei a vida me levar, ela me levou por esse caminho, e as coisas foram se conectando, né? E dando essa oportunidade de fato criar redes, estabelecer parcerias e ter um foco, né, em criar soluções que eu sempre me desafio, e os grupos, as pessoas que estão junto conosco sempre, a pensar soluções que sejam em larga escala. O Brasil é um país gigantesco, né? Então nós temos que pensar soluções que sejam escaláveis, que sejam transformadoras e etc. Isso nem sempre é fácil, né? Nem tudo começa grande, né? A gente tem que ter, né, o desafio de começar pequeno, de testar, de validar, mas a gente tem que ter ambição de criar soluções que sejam escaláveis, né? E eu acho que isso é o que tem me motivado nesses últimos anos todos a de fato pensar soluções que possam ser transformadoras, né? Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Não, a gente sempre tem aqui uma intenção de falar um pouco da sua própria história.
sob a perspectiva do que você já construiu. A gente já trouxe aqui, né, a Nathalie lembrou que você está no momento agora recebendo um prêmio relevante, global, né, internacional, mas a gente sabe que essa história teve fases, né, então a gente sempre busca recortar entre algo que você uma história que você construiu, em que você está colocando energia hoje, que você trouxe um pouco isso, e o que você tá que você quer celebrar, né, no norte temporal de 2030 ou em outro, mas o que você quer um dia olhar para trás e falar: "Consegui". Então, vou passar para a Nathalie, mas para a gente começar dessa construção do que você já celebrou lá atrás e o que você está colocando energia. Valmir, eu acho que é muito impressionante, né, porque te ouvindo, assim, dá para sentir a força dessa trajetória, de tudo que você já fez, fica parecendo até um pouco fácil, que eu sei que não foi, né, ainda mais se tratando de uso da terra, no Brasil, na Amazônia, né, passando do Mato Grosso do Sul, na verdade, para a Amazônia, então, é muito impressionante. E aí acho que pegando a pergunta que a Alda colocou agora e pedindo para você expandir um pouco, quando você olha para frente, né, quando você olha para o futuro, assim, onde que você quer colocar essa energia e onde você quer, de certa forma, comemorar daqui a pouco, 2030 é depois de amanhã, mas É. onde é que você acha que dá para chegar, né, com toda essa gana, com toda essa garra aí que você tem? Legal, Nathalie. Eu acho assim, aqui na Belterra, eu sempre brinco com a nossa equipe que a gente está no começo da jornada, né? A gente está completando 5 anos agora. Hoje a Belterra opera em 6 estados brasileiros. A gente atende aproximadamente a 600 agricultores, mas é o início da jornada, né? A gente está, de fato, agora criando, digamos, a gente conseguiu ganhar estrutura, estatura para pensar projetos em mais larga escala. Então, agora a gente está justamente no momento de rodadas de negociação com investidores, com parceiros estratégicos, para que a gente consiga ampliar o nosso tamanho, ampliar o nosso alcance e atender muito mais agricultores, expandir os modelos produtivos que a gente vem promovendo e desenvolvendo. A mesma coisa na Rio Capim, como que a gente faz isso. Então, eu diria que essa jornada desses últimos períodos foi essa da gente, de fato, testar os modelos que a gente desenvolve, permitir dar escala a esses modelos, atrair e engajar parceiros de investimento estratégicos para que a gente possa ter uma jornada de crescimento que seja consistente e tal. Mas eu diria que a minha grande ambição, meu grande sonho é como que, a partir do exemplo da Belterra, da Rio Capim, da Conexus, a gente possa acelerar outras organizações, apoiar outros parceiros, inspirar novos empreendimentos, porque o nosso grande desafio quando a gente pensa em termos de Brasil e quando a gente pensa em termos de planeta, nós vamos estar falando, a gente fala no Brasil de dezenas e centenas de milhões de hectares que precisam serem transformados. Quando a gente fala em termos de planeta, a gente também está falando em centenas, milhares de milhões de hectares de terra, de uso da terra que precisa ser repensado, de forma como a sociedade repensa a sua forma de produzir, a sua forma de proteger recursos naturais, etc. E, portanto, eu acho que a grande ambição é, de fato, como que a gente inspira, como que a gente engaja, como que a gente mobiliza. Então, eu estou muito no momento imerso, né, na execução, na estruturação da Belterra, mas eu espero em 5, 10 anos eu conseguir migrar para um papel muito mais de mobilização de parceiros, de inspiração, de engajamento, de aceleração. A gente tem feito isso a partir do Instituto Belterra. Na Belterra, a gente tem um instituto que é um braço não, não lucrativo. Uma das iniciativas que a gente desenvolve no Instituto é justamente dialogar com outras startups, criar rodas de diálogo. A gente fez nos últimos 2 anos um ciclo de diálogos agroflorestais, como a gente chamou. Foram mais de 30 empresas, startups, organizações nascentes desse campo, né, do uso da terra, do mercado de carbono, de agrofloresta, de restauração florestal, e era um espaço pré-competitivo de diálogo, de aprendizado, de troca de experiência entre empreendedores, para como que a gente faz o campo acelerar, né, o campo de negócios, esse campo de restauração florestal, esse campo de regeneração do uso da terra, porque o momento que a gente vive no Brasil e talvez no mundo é esse momento único, onde você está criando um mercado novo, né, você está criando um campo de negócio novo, e que, portanto, a grande oportunidade é que a gente pode ter muito mais liberdade cooperativa entre os negócios, né? Porque o importante não é cada negócio sozinho crescer, mas como que esse campo de negócio cresce.
Então, essa é a oportunidade que a gente está vivendo e a gente quer colocar muito a Belterra nesse lugar, de ser uma indutora, uma aceleradora desse campo de negócio. Então, a gente sempre é muito aberto para mostrar o que a gente faz, como a gente faz, trocar experiência com outros empreendedores. Então, eu acho que o meu sonho é um pouco esse, de como que a gente, mais do que a Belterra ser grande, como que a gente usa a Belterra para que o ecossistema de negócios de impacto relacionado ao uso da terra e restauração da terra seja grande no Brasil e seja líder no planeta, né? Eu acho que nós temos esse lugar, esse papel no Brasil de liderar uma agenda global de uso da terra, de conservação de biodiversidade, de promoção da bioeconomia, e nós temos que criar empresas, organizações, atores, empreendedores que ocupem esse lugar, né? Que preencham esse espaço e que a gente seja capaz de fato liderar isso globalmente de uma forma muito solidária, né? A gente tem grandes desafios similares ao Brasil na África, na Ásia, países como Índia e tal, como que a gente de fato impulsiona, né? O trabalho que o Brasil teve no G20 agora de liderar esse debate sobre bioeconomia, né? São tarefas globais que o Brasil pode puxar para si, seja do lado do governo, no papel público, mas seja sobretudo no nosso campo aqui, Nathalie, de empreendedorismo social, né? Como que a gente faz isso a partir das nossas organizações, a partir dos negócios que a gente cria. Então, eu acho que é esse um pouco o lugar de futuro que eu me vejo, levando a Belterra, Conexus, Rio Capim, para esse lugar de impulsionar o campo de uso da terra e de negócios de impacto no Brasil. Estou muito alinhada com o Valmir, porque é muito isso, né, Valmir? Quando a gente vou só aqui me vulnerabilizar também, quando você falou, né, da Belterra não ser necessariamente uma grande empresa, mas de ser um catalisador do ecossistema, eu acredito muito nisso. Quando eu olho temáticas nas quais eu também estou apoiando o crescimento no Brasil, como o caso do intraempreendedorismo, uma das três formas que a gente vê de tornar o empreendedorismo tão sexy quanto o empreendedorismo é que a gente catalise para que o ecossistema de negócios olhe para isso de uma forma natural, não necessariamente que a gente seja quem vai fazer isso, mas que a gente tenha mais atores, mais empresas aplicando metodologia. E é muito bom quando vejo genuinamente alguém que já passou por governo e está hoje vendo a força e a potência dos negócios para ser esse catalisador, mas que consegue também fazer essas pontes. Vejo isso nitidamente na fala dele, né? Muito. E acho que a gente podia puxar, Alda, um pouco da conversa sobre liderança, né? Eu acho que o Boa. Valmir já deixou aí vários hints do perfil, né, aberto, colaborativo, mas de repente acho que a gente podia puxar essa Acho uma pergunta. excelente proposta. A gente sempre busca aqui convidar para que a pessoa mesmo faça essa reflexão e compartilhe. Como é que você definiria teu perfil de liderança? Esse é um grande desafio, né? Porque tem a forma como a gente se vê e tem a forma como os outros nos veem. Total. Tá? Eu diria, eu vou falar aqui mais do que eu gostaria de ser e que eu tento ser. Eu não Tá. sei se consigo, né? Eu diria que o que eu gostaria de ser é uma liderança inspiracional, né? Uma liderança que lidera pelo exemplo, menos pelo comando direto, né? Eu não sou exatamente o melhor líder de gestão, de gerenciamento, de comando, né? E etc. Eu não sou, não tenho esse perfil. Eu ambiciono e gostaria de ter e tenho tentado construir esse lugar de fato liderar os times, engajar as pessoas, engajar parceiros e tal, pela inspiração, pelo desejo de criar algo novo, de criar algo inovador, algo que seja transformador. Então, eu acho que todos nós hoje, sobretudo nesses momentos mais sombrios que a gente vive, né? Quer dizer, a gente passou por uma pandemia que a gente achou que em algum momento o planeta poderia acabar, a gente está agora à beira, né, da aceleração do desastre climático, que novas gerações estão cada vez mais assustadas, né, com o seu futuro, de como vai ser. Eu acho que é fundamental a gente promover a esperança, né, e não só promover de uma maneira sonhadora, de uma maneira, né, e tal, mas é prática. Como que a gente constrói essa possibilidade de um mundo melhor, né? E como que a gente faz isso no nosso trabalho? Como que a gente faz isso, como você disse, né, dentro da empresa que a gente trabalha e tal? Então, eu acho que essa ideia de liderar pelo exemplo é muito importante. Eu, de alguma forma, tento fazer isso e fazer isso de forma compartilhada, né? Então, eu acho que a minha ambição é ser esse tipo de liderança, né? Eu estou o dia inteiro trabalhando e tentando chegar nesse lugar, né? De fato, construir essa liderança pelo exemplo, né? Pela inspiração, né? E, claro, isso dá muito trabalho, porque para Dá. você liderar pelo exemplo, você tem que fazer, né? É o que você faz
que inspira, não é o que você diz que você gostaria de fazer, né. Então eu acho que nisso, tá um pouco isso que a Nathalie falou, de um estilo talvez mais humilde, né, mas é humilde no sentido de que, pô, nós precisamos fazer, a gente precisa entregar, né, na entrega que você demonstra, né, a capacidade de fazer, que você de fato inspira, que você de fato impulsiona e tal. E isso exige um tempo de atenção para o trabalho, pra tarefa que é importante, né. Então eu tento me dividir um pouco nisso, né, em estar sempre em espaços que permitam estar com pessoas, trocar, né, eu sou muito presente em muitos círculos e tal, e isso é um espaço de troca e aprendizado muito importante, mas é também fundamental estar focado na entrega, né, em que você está construindo, o que que você está promovendo e como que você vai, entregar isso para a sociedade, para o campo, para a tua empresa, para o teu negócio, né. Então, eu me enxergo um pouco assim, não sei se é assim que as Perfeito. pessoas me enxergam, mas é esse tipo de liderança que eu busco construir, né. Eu acho que é como a gente te enxerga, assim, eu vou dar uns adjetivos para Sim, descrever o que você falou, mas acho que é humilde, é pragmático e é corajoso, né, Valmir? Essas 3 coisas, legal. assim, estão bem presentes. E eu acho que só dá para chegar nesse lugar que você chegou, de conseguir colocar coisas em pé que são, né, que materializam, que concretizam a bioeconomia, porque você consegue, enfim, jogar essas bolinhas todas, né, e deve ser muito difícil, deve ser um trabalho interno enorme também. O Valmir, eu fiz uma leitura, antes da gente ter essa conversa, né, sobre você, e eu vi que numa matéria recente da Fast Company, tinham lá perguntas que tinham sido feitas para você, né, após, né, a condecoração da premiação, né? E me chamou a atenção, primeiro, em relação ao que você está construindo, né? Se é algo que ele tem muita clareza de quais são os desafios, e que esses desafios não são novos, né? Sim, Então, como a gente falou agora de liderança, e a gente sabe que podcast tem sempre tempos curtos, né? Mas se a gente for olhar para essa nova geração que está vindo, quais são essas competências principais que para lidar com esses desafios que não são novos, mas que a gente vai precisar endereçar soluções para lidar com a temática que você está hoje, né? Enfim, tratando e colocando toda a tua energia nisso. O que você acredita seja mais importante para a gente apoiar o desenvolvimento dessas lideranças? eu acho que aí a gente tem um grande desafio, né, porque a gente tem ao mesmo tempo uma juventude. Eu olho pelo meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, né, e tento ser muito presente na vida dele, apesar da minha agenda de viagens intensas e tal, né. E eu acho que o grande desafio dessas novas, gerações é que elas são bombardeadas de informação, de estímulos, de audiovisual, de rede social, intensamente, e grande parte da interação delas com outras pessoas é mediada por uma interface digital, né, que, obviamente é incrível, porque bota elas em contato com dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, né, e tal, mas afasta do contato pessoal, olho no olho, afasta daquela interpretação de você olhar no olho da pessoa e entender, o que ela está sentindo, como ela está reagindo à tua mensagem, ao que você está falando e tal. Então eu acho que essa habilidade do contato direto, do relacionamento e tal, eu acho que isso me preocupa olhando para as futuras gerações. Então, na linha de dar um conselho, né, depois que a gente fica mais velho, a gente começa a se dar o direito de dar conselhos, né, olhando para a minha trajetória, eu diria que o mais importante que eu construí ao longo da vida e que me permitiu, liderar a construção da Conexus, da Belterra e tal, eh, não foi só o conhecimento que eu adquiri na faculdade, tudo isso foi importante, a experiência que eu tive em órgãos públicos, essas coisas todas foram relevantes. Mas eu diria que o valor que mais impulsionou e me permitiu criar as coisas que eu pude participar nos últimos anos foi relacionamento. Foi ter vínculos de confiança com pessoas que na hora que você precisou ativar, né, para criar alguma coisa junto, para mobilizar, para buscar fundos, para estabelecer parceria, para fazer negócios, para criar um relacionamento que permitisse destravar uma solução, essas pessoas se mobilizaram, esses parceiros foram se mobilizaram. Então, assim, eu acho que conexões, relacionamento, confiança é de fato uma moeda ultra valiosa. E para isso, contato olho no olho, relacionamento, proximidade é fundamental, né? O mundo digital nos aproxima de muita gente, mas nos afasta do contato individual, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio hoje da nova geração
é como a gente equilibra isso. A gente pode ser ouvido e visto por muitas pessoas, mas nós temos que ser capazes de criar vínculos com aquelas pessoas que a gente quer ter próximo, com aquela rede de relacionamento que a gente quer construir. Esses vínculos são fundamentais e, para isso, o presencial, a proximidade é fundamental. E eu diria que a gente sempre fala muito do poder da rede, do poder do relacionamento, dessas questões todas, mas eu pude vivenciar isso muito fortemente ao criar a Conexus, junto com uma rede de 40 pessoas que se engajaram na base da confiança, que impulsionaram, que dedicaram tempo, de organizações que financiaram, num ritmo alucinantemente rápido, né? A mesma coisa aconteceu na Belterra. Eu diria que essa foi a principal moeda, né? Não foi, né, outro fator, né? E, portanto, eu diria que para quem quer criar um negócio novo, para quem ambiciona empreender, para quem ambiciona e tal, tem um monte de soft skills, né, como a gente costuma dizer aí no mundo, né, da educação, importantes, relevantes, mas conexão, rede, né, confiança, olho no olho, eu diria que é de tudo isso o mais importante, o mais relevante, com o maior potencial de destravar oportunidades que a gente pode ter. Porque no final das contas é isso, né? A gente é um elo, né, para fluxo de oportunidades, né, ou de energia, como dizem alguns, mas eu acho que pensando em rede, pensando em conexões, é como a gente fortalece esse nosso lugar de hub, de elo, de nó, de conexão, de relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, né? E cada vez mais eu estou muito alinhada, e cada vez mais eu percebo que se a gente vai ter que aprender em ciclos cada vez mais curtos, porque principalmente as crises, né, vão vir em tempos cada vez mais rápidos, a gente só vai conseguir aprender somando as competências na coletividade, né? O que a Nathalie Exato. tem, que eu também posso somar, que você possa somar, e nós juntos, com muita confiança, levar isso à frente, né, de forma remota, muitas vezes, de forma, né, ágil. A gente realmente, a confiança é a palavra-chave. Estou muito alinhada, Também. né? Vamos fazer. A gente tem aqui as 10 opiniões que precisam ganhar o mundo para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais sobre diferentes formas. Então, eu vou começar e vamos fazer aqui um ping-pong, eu e Nathalie com você. Começo com uma Perfeito. frase que marcou a sua vida. O que marcou minha vida, eu acho que é o nascimento dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, uma menina de 25 anos, um de 15, e eu acho que a coisa mais transformadora da minha vida foi ter sido pai. Isso é um clichê total, né? Muita gente deve falar isso, mas de fato muda tudo na vida da gente, né? E Total. eu acho que isso foi o mais transformador de tudo que eu vivi. Não, e foi ótimo porque, na verdade, o áudio cortou e você pegou só a parte final da minha pergunta. Oi, desculpa! Não, mas a Mas ela resposta foi foi maravilhosa. maravilhosa. A pergunta era uma frase que marcou a sua vida e você falou uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Muito bom, mas se você quiser trazer uma Mas você frase. vê que videocast é isso, né? Assim, não posso deixar você continuar Perfeito. sem a minha pergunta original. Mas eu adorei. A minha também foi marcada pela maternidade, então foi muito forte para mim. Mas uma frase importante, uma frase que você leva com você. Assim, tem muitas frases inspiracionais, eu gosto de ler muito, mas tem uma frase que eu vi numa parede uma vez, de alguma empresa, alguma startup, que me tocou naquele momento e que eu estava vivendo. E eu fui ourives muito tempo, né? Eu fui um artesão. Então eu tenho um tipo de mentalidade, de jeito de pensar, de olhar muitos os detalhes inteiros do processo, né? Eu não sou aquela pessoa que se contenta em olhar uma etapa do processo e, ok, eu preciso olhar, preciso me envolver. Isso, por vezes, é um defeito, né? Porque te torna, às vezes, dependente de olhar muita coisa que você não precisaria estar envolvido, né? Que outras pessoas poderiam estar tocando, tá? Mas eu sinto essa necessidade por ter sido artesão durante muitos anos. E uma frase que uma vez me tocou foi: melhor feito do que perfeito, né? Ou seja, a gente tem que ser capaz de entregar as coisas com o grau de maturidade que elas têm e elas vão ser aperfeiçoadas, vão ser melhoradas e tal. Então, quando a gente fala de startups, de novos negócios, de inovação, de criação, eu acho que tem uma hora que a gente tem que entregar, tá feito, e agora a gente juntos vai aperfeiçoar, vai melhorar, vai desenvolver. Então, melhor feito do que perfeito foi uma frase que naquele momento me tocou e é muito simples, é muito direta, mas que eu gosto de mantê-la viva na cabeça. Valmir, mas só para ver se eu entendi direito, você foi ourives de verdade ou é só uma analogia? Não, de verdade, É durante 15 mesmo? anos eu trabalhei numa banca fazendo joias. Eu não sabia. Uau! Naquela O época ser que humano é trabalho infantil era maravilhoso. dignidade, né? Os pais colocavam os filhos para trabalharem cedo, porque as famílias eram grandes, eu era de 6 irmãos,
Depois de mim tinha mais 3 irmãos pequenos, 2 gêmeos, 1 ano e meio atrás de mim. Minha mãe liderava, a gente tinha um pequeno mercado lá no sul do Mato Grosso do Sul. Minha mãe liderava o mercado, meu pai trabalhava fora, e ela tinha que dar um jeito nas crianças. Então, com 14 anos, 13 anos, eu comecei a trabalhar como ourives e fiquei 15 anos trabalhando como ourives. Tive uma joalheria, desenvolvi. Foi Uau! meu primeiro Uau! negócio foi uma joalheria. Caramba, tô Desculpa, mas chocada. eu tenho uma Que curiosidade. Eu incrível. tinha lido rapidamente sobre isso, mas você falando, aí vai na minha lente de ser humano mesmo, de seres humanos, sobre seres humanos. Qual é a correlação que você acredita ter, o que você aprendeu como ourives e o que você faz hoje? Eu acho que tem muito, assim, porque, assim, quando eu estava na faculdade, a gente foi estudar toda a formação da sociedade capitalista, a fragmentação do trabalho, né, toda a lógica da fragmentação técnica do trabalho, né, isso como motor da modernização, da revolução industrial, como que isso permitiu o planeta, destravar, uma produtividade brutal, né, ao otimizar os processos produtivos, ao fragmentar os processos produtivos e tal. Eu sempre li aquilo, estudava aqueles textos e eu achava que eu era uma pessoa do passado, que fosse um defeito meu, né, ser ourives, ser artesão, né, e tal. Mas depois, ao longo da vida, eu percebi que isso me deu uma vantagem, né, porque ao ter tido essa formação como artesão, isso me permitiu ter uma exigência de, ao olhar para problemas, para desafios, sempre pensar em soluções sistêmicas, né. Eu tenho enorme dificuldade de pensar numa solução muito pontual, muito fragmentada, que não se relacione com o todo, que não se relacione com outros desafios. Eu Então, imaginei quando eu fosse tive a oportunidade de virar fellow da Fundação Ashoka, da Ashoka, e a Ashoka investe muito nessa ideia de transformação sistêmica, de mudanças sistêmicas e tal, eu pude perceber o quanto foi importante para mim essa formação de mentalidade de um artesão, né? De ter o cuidado em fazer cada processo, de me dedicar a entender o todo, de ter a paciência, né? Às vezes, de entender que sair de um ouro bruto para chegar numa joia tem um tempo de lapidação, de molde e tal. Então, eu acho que foi fundamental. Eu diria que o que eu sou hoje eu não seria se eu não tivesse passado por esses anos de artesão, de ourives. Isso moldou meu jeito de pensar, moldou meu jeito de agir. Então, acho que foi determinante, né? Que incrível, tô chocada e perplexa e feliz mas vamos lá, ping-pong, Eu um segurei, livro, eu segurei a bola, eu segurei a bola e estou colocando de novo na mesa. Vamos lá. um livro. Putz, são tantos, cara, né? Mas pensando aqui do que a gente estava falando, né? Enquanto a gente estava falando, eu lembrei de um livro que eu dei para minha irmã. Na época ela tinha 12 anos, ela é 15 anos mais nova que eu. E naquela época ela estava ganhando gosto pela leitura e etc. E ela tinha assistido aquele filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame, e ela tinha adorado, se emocionado, chorado com a história. E eu resolvi dar o livro original para ela, né? Porque tem um monte de traduções de versões curtas para crianças do Corcunda de Notre Dame. E eu consegui achar um sebo em São Paulo, o livro original do Victor Hugo, o livro inteiro e tal. E enquanto eu estava voltando para Dourados para dar o livro para ela, eu fui lendo o livro. E foi um livro que me impactou, porque, claro, eu tinha tido contato com a história do Corcunda de Notre Dame pelo desenho animado, pelas histórias, pelos filmes e tal, mas é um livro muito denso, um livro muito história, e que mostra um momento da transformação da sociedade, de uma sociedade medieval, passando pela Renascença, passando por todas as mudanças que a sociedade viveu, e Victor Hugo é muito detalhista ao contar essas histórias que a sociedade estava vivendo e os conflitos que elas estavam vivendo. Então, é um livro que às vezes não é tão comentado, mas que para mim, naquele momento, teve um impacto muito forte. É um livro que eu voltei a ler um tempo depois. Ele falava muito daquele momento do Renascimento, onde as artes se libertavam, né? Ou seja, e para mim isso impactou muito, porque na Idade Média, ou antes disso, na Idade Antiga, você tinha muito isso de, ao construir uma catedral, né, daquelas catedrais antigas da Europa medieval que a gente tanto conhece, pelos livros ou pelos filmes, pelo menos, a gente vê que aquelas artes estão todas embutidas, né? Então, o construtor da catedral, os operários, eles eram escultores, eles eram pintores, né? Eles moldavam e etc. E o Renascimento foi o momento que essas artes todas se libertaram, né? Ou seja, você criou, né, o papel do pintor, do escultor, isso ganhou visibilidade, ganhou expressão e etc. Tal. E tem um capítulo desse livro que ele conta esse momento da história onde essas transformações todas acontecem, e é um livro que me tocou muito à época, que eu acho que, sim, me veio aqui à cabeça, a gente estava falando de Ourives, eu lembrei desse livro. Um filme. Puxa,
Eu gosto muito de filmes, eu assisto muito e assisto de tudo, assim, sobretudo com tendo filho adolescente, né, você é obrigado a assistir um monte de coisas que você eventualmente não assistiria sozinho e tal. Mas, hum, pô, um filme que eu gostei muito, e eu estava comentando essa semana sobre esse filme, é A Beleza Roubada, do Bertolucci, né. Eu acho que foi um momento em que esse diretor em particular estava passando por uma transformação na vida dele, inclusive de crença, de visão de mundo e etcétera tal, e ele tentou traduzir nesse filme um pouco dessa sensibilidade do velho, do novo, da transição, da mudança, de como isso molda nas pessoas e tal. Então o filme conta a história de uma adolescente se descobrindo como mulher, se reconectando com a família, mas mais do que isso, o filme fala desse conflito entre o novo e o velho, como que a gente supera, como que a gente muda e tal. Então foi um filme que é antigo também, mas que me tocou muito. E é um filme de uma beleza plástica imbatível, né, como tudo que Bertolucci faz, né. Uma liderança. Uma liderança pública que te inspira. Olha, são muitas lideranças que eu gosto, assim, que me inspiram. Eu vou falar de uma que é porque eu tive a oportunidade de trabalhar e é uma pessoa que eu gosto muito, acho que é a Marina Silva. Eu Uhum. tive a oportunidade de trabalhar com a Marina, e eu um dia tive a chance de comentar com ela que eu brincava que a Marina tinha um estilo de liderança mântrica, né, que ela não dá comando direto, assim, com a equipe, ela lidera, pela inspiração, né, então a equipe que está em volta dela sabe o que tem que fazer, né, sabe o que ela acredita e tal, e toca. Então, eu tive a chance de participar do primeiro mandato no Ministério do Meio Ambiente, junto com a Marina, adquiri uma admiração grande por ela, e acho que ela tem um tipo de liderança muito próprio, muito dela, né, e é um tipo de liderança que eu gosto, né. Às vezes eu posso não concordar com todas as decisões que ela toma, e a gente tinha boas oportunidades para discutir isso no ministério, com o time, com o grupo, e de construir junto ideias e tal, mas o estilo, o jeito de liderança com a equipe, com o time, com as pessoas, é um tipo de liderança que me inspira. E já que você falou tantas vezes de visão sistêmica, vamos falar de redes, uma pessoa para seguir nas redes. Puxa, tem muitas, muitas, muitas pessoas, assim, uma pessoa que eu admiro muito, assim, a Ana Maria Schindler, que foi diretora da Choca no Brasil, hoje participa de vários conselhos, eu compartilho vários conselhos com ela, mas é um tipo de pessoa que eu sempre vi a Ana Maria como uma construtora de redes, né? Uma pessoa de conexão, de mobilização e etc. Então, eu acho que é uma pessoa que continua muito ativa, né? Continua muito engajada e tem esse papel de conexão, de engajamento, de juntar pessoas e tal. Eu admiro muito a Ana Maria. E um medo? Não tenho. Cara, o medo, é, eu diria que o medo é esse medo de alguns momentos que a gente vive nos últimos anos, da perda da esperança pela sociedade, né? Quando a sociedade, não a sociedade como um todo, porque esse é um ente abstrato, né? Mas quando a gente fala das novas gerações, quando a gente fala assim, eu acho que manter a esperança, manter o engajamento, manter o impulso pela mudança, pela transformação é sempre importante. Às vezes a gente parece que vai cair numa era de desesperança, eu tenho medo disso, uma era de frustração, uma era de deixa eu me virar com o que eu tenho, deixa eu, né, tomar a melhor posição individual e me dar bem, que o resto do planeta ou da sociedade que se vire. Eu acho que esse momento que às vezes a gente vive do cada um para si, né, e etc., isso me assusta um pouco, né? Então esses movimentos desagregadores da sociedade, como isso tem crescido em espaços de governo, como isso tem crescido em espaços de sociedade, às vezes o peso que isso tem nas mídias e nas redes sociais. Eu acho que esses fatores desagregadores da sociedade me assustam muito, assim, eu acho que esse é um temor que tem me impactado nos últimos anos, Que ainda bem que a gente pode agir de alguma forma, né, sobre isso. sem dúvida. E um sonho? Olha, sim, ser bem direto naquilo que a gente faz. Sonhos são ilimitados, né? Mas eu diria que imaginar o Brasil liderando uma agenda da bioeconomia global é um sonho. Ser um líder em transformações por soluções baseadas em natureza. Eu acho que tem um lugar que a gente pode liderar com jovens empreendedores e empreendedoras, criando soluções, criando novos negócios, criando oportunidades. Eu acho que esse é um sonho, cara, que a gente, de fato, como país,
lidere essa agenda globalmente e ocupe um lugar que a gente pode e tem autoridade para fazê-lo. O Almir tem 3 ainda pontos aqui dos Não 10. acabou. Não Boa, acabou, vamos fazer meio boa. Marília Gabriela, assim. Brincadeira. Mas acho que um deles é: o que que é inegociável para você? Eu acho que negociável é confiança, é ética. Assim, eu acho que há uma coisa de integridade que eu acho que é inegociável. Eu acho que posição política, visão de mundo, tudo isso, assim, a gente tem direito de enxergar diferente. A gente precisa que as pessoas enxerguem e olhem o mundo de forma diferente. É isso que cria inovação, é isso que cria solução e tal. Agora, tem um local da confiança, da integridade, da ética, que eu acho que isso é negociável. E o que que você acredita seja um erro que você não quer mais cometer? Hum. Foram tantos erros, mas eu diria que Ainda o bem, né, gente? A gente o precisa ma rir o disso. maior erro o maior erro como empreendedor é demorar na decisão, né. Tem algumas decisões que é importante você decidir e agir rápido. Eu acho que tudo que eu me arrependi na vida foi quando eu demorei para decidir, coisas que já estavam óbvias, que eu deveria ter tomado uma decisão, mas que aí por cuidado, por algum fator e tal, e às vezes o dano da não decisão é pior do que uma decisão errada. Então decidir errado e ter tempo de corrigir, às vezes é menos danoso do que você protelar uma decisão e essa não decisão causar um dano muito maior. Então acho que esse é o tipo de arrependimento que eu já tive na vida e tento evitar hoje, de não cometê-lo novamente. Tantos A gente pontos nunca que ele está imune falou que disso, né, batem de para mim, erro, assim. essa imunidade é impossível É. a gente construir, né. Não, eu estou me vulnerabilizando aqui mais uma vez, assim, tem vários pontos que você colocou, da visão sistêmica, da questão dessa questão do erro também, talvez por estar empreendendo há 15 anos, que bateram para mim de uma forma também muito alinhada, sabe? Só trazendo isso também. E o último, qual é, Nathalie? O último ponto é: o que que você quer deixar para a geração futura, para a próxima geração? Olha, eu queria, assim, já que a ambição não tem limite, né, eu queria deixar uma próxima geração inspirada. Então, no limite, mais do que deixar um legado físico, deixar uma empresa, deixar uma organização, deixar uma entrega, eu queria deixar uma inspiração. Então, se a Belterra tiver algum valor no futuro, se a Conexus tiver algum valor no futuro, se essas coisas todas que a gente construiu coletivamente com um monte de gente tiver algum valor, que seja o valor de continuar inspirando pessoas, que seja o valor de continuar movendo a esperança para frente. Eu acho que essa talvez seja a minha maior ambição. Fantástico, Valmir. Ainda bem que a inspiração é renovável e a esperança também. Exato. Então, Adorei, gente. E como eu fiquei feliz de ver vocês dois aqui conversando, então eu quero verdadeiramente agradecer, Nathalie, por estar aqui imagina. presencialmente, por ter trazido. Adorei te conhecer, Valmir, que seja muito próspero a tua caminhada, de muitas outras colocações no mundo, porque eu estou vendo que você vai colocar muita coisa no mundo ainda. Muito E obrigado. eu gostaria também de dar esse espaço final, a gente sempre deixa esse último momento para uma mensagem sua, de forma livre, mas que você queira deixar de forma aberta na rede. Sim, primeiro agradecer, esse bate-papo com vocês duas, foi ótimo, um prazer. Eu acho que a gente, de fato, tem muitas identidades comuns, né, em termos de ambições, desejos e sonhos e tal. E eu acho que talvez um recado final aqui seja eh, a gente constrói, assim, as melhores coisas que a gente pode construir são juntas, né. Então, a gente às vezes cria esse mito do empreendedor individual, né, do líder, da liderança, sempre focando muito no indivíduo, né. E eu quando olho para o meu papel de liderança, eu vejo o quanto foi relevante, e quanto é relevante essa rede que eu me conecto, que eu me relaciono. Então, eu só consigo ser o que eu sou pela rede e pelas relações que eu tenho. Então eu acho que talvez esse seja um recado final, né, assim, ao invés de olhar só para aquilo que a gente individualmente, cada um pode melhorar, e sempre tem muito espaço para melhorar, para a gente melhorar como ser humano, como indivíduo, né? Vamos olhar para as redes, para as relações, o que que a gente pode melhorar, o que a gente pode construir junto, que isso é tão relevante, ou talvez mais relevante do que o simples aperfeiçoamento pessoal e individual que cada um de nós pode fazer. Então, vamos olhar para as relações, para as pessoas no entorno e o que a gente pode fazer juntos. Vamos. Então, feitas as conexões, quem quiser falar com você, você está no LinkedIn, que eu sei, Isso. e Tá no também Instagram está também. no Instagram também. Então é isso, que esse seja um canal para que mais pessoas conheçam o trabalho, toda essa realização do Valmir.
e que vocês possam se conectar diretamente também. Principalmente, você está atuando num campo que é um campo que também é o lugar onde está sendo gravado aqui, que é o ecossistema também lida com várias pessoas dessa área também. Então, que conexões boas venham, né, para inspiração e de um fazer diferente, de uma inovação contínua, porque a gente precisa, como você colocou desde o início do episódio. Mais algum ponto, Nathalie? Não, eu acho que é isso, mais Valmirs e mais ourivesaria do campo, né, a gente Adorei. conseguir fazer esse tecido que você tá já tecendo aí, que está construindo há tanto tempo. Muito, muito obrigada e que muitas pessoas se inspirem, especialmente nesse desafio aí do uso da terra, que eu acho que é o maior que a gente tem no Brasil. Então, muito bom. Obrigada, Valmir. Obrigada mais uma vez, Valmir. Que a gente Muito tenha muita obrigado, foi um oportunidade de prazer. fazer coisas juntos. Obrigada. Obrigada a todos. Que seja mais um episódio na construção da caminhada de vocês. Obrigada.